Vai e vede. História de hoje. O sonho da maternidade. Olá, eu sou Giovani e esse é meu esposo. Oi, sou Roberto. Somos adventistas daqui da igreja do bairro Oliveira e nós vamos hoje contar a bênção que Deus fez na nossa vida. Nós já éramos casados há mais de 10 anos e tentávamos formar uma família, ter um filho. Como toda mulher, eu tinha um sonho de ser mãe. E não era um sonho pequeno, era um sonho muito grande, era uma vontade muito grande de ser mãe. E tentávamos engravidar e assim que casamos, eu fui em uma ginecologista aqui na cidade e ela me deu a triste notícia que eu tinha simplesmente uma trompa e que a outra era obstruída também. E de fato, começamos a orar a Deus pedindo um bebê e passamos muito tempo e nada de acontecer a gestação. Certo dia, eu comecei a sentir algo diferente e imaginei que pudesse estar grávida. E quando fiz o exame, deu de fato positivo. Eu estava grávida. E foi uma felicidade imensa na minha vida. E quando eu contei para minha família inteira, foi aquela festa. Para ele e para meu esposo, foi uma festa. Mas de repente, do nada, eu perdi o bebê. Foi uma tristeza, uma decepção muito grande, mas tudo bem. Eu era nova, era a primeira gestação, fui na médica, a médica disse pra mim que era normal, às vezes acontecia, na maioria das mulheres, perder um bebê. Tudo bem. Tentamos novamente e alguns anos depois eu engravidei novamente. E a mesma festa, a mesma alegria. Outra decepção, segundo aborto. Procurei o médico novamente e ele me disse que agora era um segundo aborto e ia começar a estudar o nosso caso. E começamos a fazer exames e tudo, ele passou mais exames detalhados para ver onde estava o erro, o que estava acontecendo e não conseguia achar. Ele disse pra gente que não conseguia entender o que estava acontecendo, porque o nosso sangue era compatível, era tudo direitinho, estava tudo certo, engravidava, né? E não sabia o que acontecia porque não segurava a gestação, não mantinha a gestação. Então, veio a minha terceira gestação e foi aquela felicidade. E quando foi um certo dia, do nada, começou a sangrar. Eu já estava mais ou menos com 4 meses de gestação. E Beto desesperado, era uma sexta-feira, e quando chegou mais ou menos de tardezinha, eu não aguentava mais, e aí ligamos, né, para nossa médica, e ela disse, venha pra cá que eu vou examinar pra gente ver como é que tá o bebê. E aí eu fui. Chegando lá, quando fez o exame, constou que já tinha acontecido o aborto. E aí foi aquele desespero, eu chorava muito. Quando chegava em casa, era horrível chegar em casa sem o bebê e ter que passar todo aquele período, né, de repouso sem o bebê do lado. E assim aconteceu por 4 vezes. Quando eu descobri que estava grávida, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. Mas tudo bem, estava grávida, era o que eu queria, mas o medo tomava conta da gente. E não demorou muito, na 4ª gestação não demorou muito. Assim que eu descobri que eu estava grávida, o aborto. Passou alguns dias, nós fomos em outro médico, em Feira de Santana.
conversando com ele já sabia do nosso caso, do nosso histórico. Ele disse: Giovanni e Roberto, eu não tenho mais o que fazer com vocês, porque todo o exame que eu poderia pedir como médico, eu já pedi. E não tem causa nenhuma, não tem diagnóstico nenhum. Eu não consigo entender. E eu chorava muito, era muito doloroso para mim, as madrugadas eu chorava muito, orava muito a Deus. E um certo dia, eu amanheci muito triste. E Beto falou pra mim que não era pra mim ficar assim. Não fica assim. Eu tava saindo do quarto e ele ia passando na sala e ele falou assim: não fica assim, por conta disso. Perguntou por que eu não desistia de ser mãe. E eu disse pra ele o seguinte, que o meu Deus iria sim me dar um filho. E assim aconteceu. Eu engravidei novamente e foi a minha 5ª gestação. E fui na médica e a médica me falou o seguinte: Giovanni, você tá grávida e é o seguinte, nós temos que usar uma medicação para tentar segurar a gestação. Mas essa medicação é muito cara. Você está disposta a gastar? E nós respondemos que sim. E ela: tudo bem. Você vai ver, a gente vai ver se já está com os batimentos, o bebê, o feto. Se tiver, nós já vamos começar a usar a medicação. E ela fez o exame, não tinha batimentos. E pra mim, na minha cabeça, já era assim, já é um aborto. Não teve batimentos, já era um aborto. E ela tentou me acalmar, dizendo que não, que era normal, pelo tempo que tinha, né? E mandou voltar com 15 dias, eu voltei. E aí já deu pra ver os batimentos da bebê. E nós começamos a usar a medicação, chamada inoxaparina. E essa injeção nós tínhamos que usar todos os dias. Eu tinha que tomar uma subcutânea. E eu usei. Chegou um tempo que nós não conseguíamos mais comprar a medicação. E aí começou a nossa luta. Porque às vezes nas farmácias que não encontrávamos, tínhamos que mandar trazer de feira, tínhamos que mandar trazer de Jacobina. E foi uma luta muito grande. Tinha dia que não chegava a tempo. E eu ligava desesperada para a médica, perguntando: e aí, o que vai acontecer? Ela simplesmente me dizia: pode acontecer o aborto. E era desesperador. Nessa noite que acontecia de não tomar a injeção, eu não dormia. A noite todinha acordada, com medo de acontecer o aborto, de começar a sangrar e eu não ver. E era desesperador. Mas aconteceu algumas vezes. E chegou um tempo da nossa vida que nós não tínhamos mais condições de comprar. E conversando com uma amiga, ela me informou que uma outra pessoa em Capim Grosso já havia usado essa medicação e que o Estado que tinha fornecido para ela. E eu comecei a correr atrás. Eu disse: se é assim, eu também vou tentar. E comecei a correr atrás, procurei, né, a Secretaria de Saúde daqui, me disseram que eles não tinham essa responsabilidade. E chegou um dia que não tínhamos mais nada, não tinha condições nenhuma de comprar. E foi desesperador. E nós não sabíamos o que fazer. E falando com a minha irmã, contando a minha irmã, lá no trabalho dela, o patrão dela ouviu eu contar e aí me orientou que eu fosse conversar com o promotor, que eu fosse no fórum conversar com o promotor e contar a minha situação. E eu fui. Ele me informou o dia que o promotor ia estar lá e eu fui. Mas antes de ir, eu pedi à minha igreja que orasse. Contei a situação e pedi à minha igreja que orasse. E a minha igreja ficou em oração e no outro dia eu fui falar com o promotor. E ele prontamente me atendeu. E disse: qual é o caso da senhora? E eu expliquei. Levei todos os meus exames e mostrei para ele. E ele disse que o Estado tinha responsabilidade sim e que o município também tinha. E que esse caso
não era só meu, e sim dele também. Ele disse, esse caso agora é nosso e nós vamos resolver. E eu tenho certeza que era o agir de Deus. E ele tentou ligar para alguns lugares em Salvador e não deu certo. E até que ele ligou para Jacobina e pediu que me atendessem lá e que resolvesse o meu caso. E marcaram e mandaram eu ir e eu fui. E chegando lá, eles pegaram minha documentação, me informaram que eu precisava ter pelo menos 2 abortos. E eu mostrei que eu tive 4 abortos. E deixei toda a documentação. E o rapaz me disse o seguinte, o enfermeiro. Disse, olha, já teve outro caso desse da senhora e a moça já está perto de ter o bebê. E não conseguiu. Se eu fosse a senhora, eu nem dava entrada. Eu não faria. Mas se a senhora quer, é isso que a senhora quer? Eu disse, quero. É isso que eu quero. E ele deu entrada. Dias depois, eles me ligaram dizendo que meu pedido foi negado. E aí foi ruim pra gente, foi desesperador, mas procurei o promotor novamente, a minha igreja orando, eles estavam a par de toda a situação que eu estava passando. Teve irmãos da igreja que se prontificaram a nos ajudar também com as injeções. E fui até o promotor novamente e o promotor disse, eu vou resolver seu caso, dona Giovanni. Eu vou ligar para lá novamente e vou resolver. E ele ligou novamente e falou com as pessoas responsáveis e mandaram ir novamente. Eu fui, levei toda a documentação e uns 3 dias depois me ligaram me dizendo que a minha medicação já estava lá e que eu já poderia ir buscar. E eles me deram a medicação até o final da minha gestação. E graças a Deus eu tive uma gestação tranquila quanto a isso. Até então eu não era cristão. Aí a gente conversando aqui, quando ela falou que estava grávida, mediante essa situação toda aí, eu fiz um voto a Deus. Eu falei que se ela tivesse a gestação dela normal, a criança viesse normal, em perfeito estado, e se fosse uma menina, eu iria me batizar na apresentação dela. Então, Deus me concedeu essa bênção, foi tudo normal, uma menina inteligente demais, sabe? Sadia demais. Aí eu tive que cumprir minha promessa, né? Eu prometi e tive que cumprir. Me batizei, hoje estamos servindo a Deus com a nossa família, o nosso lar. E esta é a nossa filha, Roberta, tem 3 anos, e hoje nós podemos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.